missões, como poderemos fazer a diferença na obra que o Senhor tem nos confiado? Amém? Então eu quero que você, por gentileza, aonde você estiver, acompanhe conosco. Vai aí mais uma vez, cumprimento a toda a família quadrangular aqui da nossa cidade, aos nossos diáconos, né, as nossas diaconisas, que Deus abençoe, ao Ministério Quadrangular, né, aos nossos irmãos, enfim, todo o povo de Deus que está ligado aí, né, sintonizado online juntamente conosco. Nós queremos partilharmos um trecho sagrado na palavra de Deus, que se encontra, né, o texto Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Amém? Que diz a palavra de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Amém? Vamos repetir este versículo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Querido e amado Deus e eterno Pai celestial, diante da tua presença, Senhor amado, estar aqui, Senhor, a tua palavra, esta palavra, meu Deus, que tem sido, Senhor amado, anunciada, que tem sido ministrada ao nosso coração, Senhor amado. Vem através desta palavra, Senhor, falar conosco aquilo que precisamos ouvir, Senhor amado. Vem nos confortar, vem, Senhor amado, sobre nós derramar as tuas bênçãos, meu Pai. Que nesta noite os teus filhos venham ser abençoados por esta palavra, Senhor. Que tu possas, meu Pai, falar a cada coração através desta palavra, para a glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, eu quero ministrar sobre o tema nesta noite, que é o seguinte: cumprindo a missão que o Senhor nos entregou. Cumprindo a missão que o Senhor nos entregou. Nós vemos aqui que Atos dos Apóstolos é o livro que continua a história de Jesus e do Evangelho, quando a história esta que começa no Evangelho de Lucas, o autor conta como a mensagem de Cristo foi anunciada em Jerusalém e em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra, no versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. E agora, começando na terra dos judeus, o Evangelho chega até Roma, a capital do Império Romano, tornando-se uma região para o mundo inteiro, pois Jesus Cristo é o Salvador e o Senhor de todos. Neste livro nós destacam-se duas pessoas. Primeiro, o apóstolo Pedro, e depois, Paulo. Pedro, ele dirige o trabalho cristão em Jerusalém e em Samaria, no capítulo 1, versículo 12, no capítulo 8, versículo 25, e também em Lídia, em Jope e Cesareia. Do capítulo 13 em diante, o livro fala especialmente de Paulo e das suas muitas viagens pelo Império Romano. Outros líderes são Estevão, o primeiro mártir cristão, e Filipe, que anuncia o Evangelho ao oficial etíope
Barnabé, Timóteo e Silas, companheiros de Paulo, e Lídia, da cidade de Filipos. Mas o papel principal é do Espírito Santo, pois ele quem guia e fortalece os seguidores de Jesus nos trabalhos das igrejas e no serviço de anunciar o Evangelho pelo mundo inteiro. Então, quando Pedro, Paulo, Estevão, estavam, Timóteo, Silas, Barnabé, todos estes homens estavam cumprindo o chamado que, assim como nós recebemos, eles também receberam o chamado de cumprir a sua missão em levar a palavra de Deus. Eles realizavam obras diante da palavra de Deus e tendo a segurança do versículo 8 do capítulo 1, que disse que ao receber poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E agora nós podemos ver que a missão até hoje da igreja, ela continua, ela não parou. A missão da igreja, ela não parou, pois nós continuamos todos os dias proclamando o ide de Jesus e dizendo que ele é o único caminho para que o homem seja salvo. Agora, quando nós falamos em missão, quando falamos em missões, a palavra missão, ela traz para nós um cuidado daquilo que foi nos confiado a exercermos. E missões, ela se faz de 3 formas. Número 1, com os pés dos que vão. Número 2, com os joelhos dos que oram. E número 3, com as mãos daqueles que contribuem para a obra de Deus. Não se pode fazer missão, de repente, podem até ser alguém que vá, mas para isso, a igreja do Senhor, ou aquele que foi enviado, precisará ter um suporte, tanto espiritual como material, para que a missão ela seja realizada, ela seja bem sucedida. E quando se fala em missão, nós podemos explicar-lhes algo sobre missão. Pela misericórdia do Senhor, estivemos fora do Brasil 6 anos levando a palavra de Jesus para a glória do nome do Senhor. E no campo missionário, aquele que leva a preciosa palavra do Senhor, como diz as Escrituras, caminhando, andando, chorando, voltará consigo trazendo os seus frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós falamos em missão, nós falamos daquele que é enviado, daquele que ora por aquele que é enviado e daquele que dá o suporte financeiro, ou seja, o mantimento para que a obra do Senhor ela saia com sucesso diante daquele que foi enviado para cumprir o chamado do Senhor. E aqui a palavra de Deus ela nos fala a respeito de alguns desafios que a igreja do Senhor ou aquele que é enviado enfrenta ao fazer missão, ao estar cumprindo a missão que o Senhor lhe entregou. Então, nós focamos no tema cumprindo a missão que o Senhor nos entregou. E nesta noite nós podemos nos perguntar: será que nós estamos cumprindo a missão que o Senhor nos entregou? Talvez você não seja enviado para o campo missionário, mas você está ali mantendo a sua contribuição todos os meses, todas as semanas ali, para dar o suporte para que a sua oferta, ou seja, o seu sacrifício diante
de ofertar aquela semente gere frutos para a obra de Deus ser realizada, tanto no Brasil, como também fora do Brasil, como a nossa igreja hoje está, em aproximadamente, 136 países, levando a palavra de Deus para as pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, nós podemos ver, irmãos, quando nós falamos em missões, quando nós falamos em missões, nós vemos aqui, com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem para a obra do Senhor. É um conjunto. Em primeiro lugar, onde nós devemos realizar a obra missionária? Pastor, eu só posso realizar a obra que o Senhor me confiou, como o tema desta mensagem fala, cumprindo a missão que o Senhor nos entregou, de estar levando a sua palavra. Onde eu posso anunciar a mensagem de Deus? Eu apenas preciso ir para outro país para ser um missionário? Não. Em primeiro lugar, você precisa cumprir a missão que Deus te entregou na sua família, amém? Em nossa própria casa, no nosso próprio ambiente familiar, nós precisamos de cumprirmos o chamado do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus, o texto sagrado, falando sobre a nossa missão na nossa própria casa. Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Olha o que diz a palavra de Deus para nós sobre esta passagem, de cumprirmos a missão na nossa casa, no ambiente familiar. Diz aqui: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué completa e diz bem assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele diz assim, eu e a minha casa, ele está dizendo bem assim: a minha família, porém, servirá ao Senhor. Então Josué, ele chama a responsabilidade de que o primeiro missionário, ou seja, o primeiro servo de Deus, onde se levanta para fazer a obra do Senhor, ele precisa primeiro começar dentro da sua casa, amém? Evangelizando a sua casa, a sua família, os seus filhos, talvez esposo ou esposa, vice-versa, que não seja uma pessoa cristã, ele precisa pedir a orientação de Deus para começar a missão dentro da sua casa, aleluia, dentro de casa, é dentro da nossa casa que nós precisamos cumprir o papel de um verdadeiro semeador da palavra de Deus no nosso lar, amém? No nosso lar, louvado seja o nome do Senhor. Por mais que seja difícil pregarmos a palavra para os nossos filhos que já se tornam rapazes, moças, já está numa idade avançada, mas nós precisamos continuar cumprindo o papel de semearmos a palavra do Senhor à nossa família, no nosso lar, na nossa casa, no nosso ambiente familiar. Em primeiro lugar, realizar a obra missionária na nossa própria casa, no nosso próprio ambiente familiar. Olha o que diz aqui 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e o 5. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e o 5. Palavra de Deus fala para nós ainda acerca
deste assunto empregarmos na nossa casa. Capítulo 3, versículo 4 e o 5. Olha o que diz aqui a palavra de Deus: que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Amém? O versículo 5: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou seja, aqui nós vemos, as qualidades de homens e mulheres chamados por Deus, onde precisam começar primeiro em sua casa, governando bem a sua própria casa, criando os filhos sobre disciplina, como todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja do Deus Altíssimo? Então você é um missionário aí na sua casa, levando a palavra na sua família, aos seus filhos, evangelizando, fazendo o devocional, sempre colocando ali a mensagem em primeiro lugar na sua casa, para que o seu lar seja um lar de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós queremos que os nossos parentes, que os nossos filhos, que aqueles que estão próximos de nós, nosso esposo, a nossa esposa ou vice-versa, se reconcilie com Deus ou aceite a Jesus como seu Salvador. Mas nós nos perguntamos: será que nós estamos levando a palavra para eles? Será que nós estamos sendo insistentes em estarmos transmitindo aquilo que foi nos confiado, ou seja, a missão de semear a palavra para eles? Ou estamos apenas esperando, eles serem tocados para chegarem até a igreja e fazer a sua decisão para Cristo? Não, nós precisamos começarmos na nossa casa, e ali o ambiente familiar será evangelizado pela palavra de Deus. Que você seja um semeador da missão que o Senhor tem te entregue na tua casa, na tua família e no teu lar. Em segundo lugar, onde nós precisamos cumprir a missão que o Senhor nos entregou, pastor Gerson: pelos caminhos por onde passarmos. Marcos capítulo 4, versículo 14. Marcos capítulo 4, versículo 14. Olha o que diz aqui a mensagem de Deus para nós, a respeito de levarmos a palavra de Deus, cumprindo a missão que o Senhor nos entregou, pelo caminho por onde passamos. Olha o que diz aqui, 4:14 de Marcos: e o semeador semeia a palavra de Deus. O semeador semeia a palavra de Deus. Agora veja bem, na missão de semearmos a palavra do Senhor, sempre haverá dificuldades, Como nós estamos em um culto de missões, nós precisamos falar um pouco das dificuldades que temos em cumprir a missão, ou em cumprir o chamado que Deus nos confiou. Não é apenas fácil, não é apenas fácil fazermos e desenvolvermos a obra que o Senhor tem nos confiado. Vai existir as dificuldades de várias maneiras, dificuldades de várias formas, dificuldades que se levantarão diante do nosso caminho para cumprirmos o chamado, o propósito do Senhor na nossa vida. E nós precisamos aprendermos a respeito, quando nós saímos pelos caminhos, por onde passamos, semeando, quando a palavra de Deus no capítulo 4 e o versículo 14 de Marcos diz: o semeador semeia a palavra. Quando a palavra de Deus fala que o semeador semeia a palavra, e na missão sempre haverá vários tipos de solo, E nós iremos estudar hoje sobre 4 tipos de solo quando semeamos a palavra de Deus. Como assim, pastor? Nós vamos nos igualar nesta noite, igual ao nosso Jesus,
que ele explicou por parábolas, para que os seus discípulos entendessem como funciona a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Como nós veremos os frutos nascerem na nossa vida quando semeamos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre costumo usar uma linguagem figurada a respeito da lei da semeadura. Quando você planta um pé de laranja, você vai colher laranjas, não é isso? Quando você planta um pé de abacate, você vai colher abacate. Quando você planta ali um pé de goiabeira, de goiaba, como dizem, né? Você vai colher goiabas. Então, nós, na obra de Deus, a obra do Senhor, ela vai crescendo gradativamente conforme aquele que semeia, aleluia, a palavra, ou seja, semeando no reino para colher frutos diante da presença do Senhor, diante da obra de Deus. Amém? Diga assim aonde você está: eu sou um semeador. Diga isso, amém? Diga assim: eu sou um semeador. Diga assim: eu estou cumprindo o chamado que recebi do Senhor, a missão que recebi do Senhor. Você pode dizer amém? Então cumpra, meu querido, cumpra, minha querida irmã, meu irmão, a missão que o Senhor te entregou, que seja na sua casa, que seja no trabalho, amém? Semeando a palavra de Deus. Agora nós vamos ver aqui 4 tipos de solo. Quando o semeador saiu a semear, ele encontrou ali. E muitas pessoas às vezes se perguntam: por que é tão difícil ganhar almas para o Senhor? Por que é tão difícil, pastor, ganhar pessoas para vir para a igreja, né? E aí às vezes surge uma pergunta: será que a igreja, será que é, né, o líder, né? Será que é fulano, será que é cicrano? Então há uma dificuldade em trazer as pessoas para servir a Deus. Mas eu vou te mostrar na Bíblia Sagrada que existem segredos para ganharmos almas para o Senhor. E existe o segredo para aquele que vai cumprir a missão. Ele precisa saber dos segredos que o Senhor mostrará diante da missão para que ele realize a obra do Senhor. Então nós vamos ver, em primeiro lugar, o primeiro solo, quando o semeador ele sai a semear, ou seja, quando a pessoa que tem, né, a missão de cumprir a palavra na vida de outras pessoas, ou seja, você que é um cristão que foi chamado para desenvolver a missão que o Senhor te entregou, observe bem alguns segredos para que você não desista da sua missão, para que você não desista do seu chamado, para que você continue olhando para o Senhor, não olhando para as dificuldades que vão aparecer, não olhando para as circunstâncias que vão aparecer, para que você desista do seu chamado. Olha para Jesus, que Ele te dará força e você continuará fazendo a obra do Senhor. Amém? Primeiro solo, nós vemos lá no versículo 15, o primeiro solo, quando o semeador sai a semear, é o solo aberto, onde tudo e todos passam, inclusive o inimigo, roubando a semente que é plantada. Qual semente? A semente da palavra de Deus. Olha o que diz aqui o versículo 15 do capítulo 4. São estes as da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Amém? Quem é que vem? Satanás, o inimigo. Quando o versículo 14 nos fala, o semeador semeia a palavra. E o versículo 15 do capítulo 4 de Marcos diz assim: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra
semeada neles. Ou seja, o primeiro solo daquele que anuncia a palavra do Senhor, né? Ou seja, uns dos solos daqueles que anunciam a palavra do Senhor, muitas das vezes, aquele solo onde a palavra do Senhor está anunciada é um solo aberto, onde tudo e todos passam, inclusive o inimigo. Aí você diz: que lição nós aprendemos neste texto, pastor? No versículo 15 do capítulo 4. O solo aberto, irmãos, significa aquele solo que recebeu a palavra, ou seja, aquela pessoa que recebe a palavra, mas não existe nele uma vigilância. Então existe ali uma falta de vigilância na semente que foi semeada no solo, que significa na sua vida espiritual. E vem o inimigo agora e rouba a semente ali plantada, a semente que foi semeada pelo semeador, aleluia, que semeou a palavra de Deus. Então aí está o cuidado. Um dos motivos que Satanás usa é de roubar a semente da palavra que foi semeada no solo aberto, né? À beira do caminho, no solo aberto. E ali o versículo que nós acabamos de ler diz assim: são estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Ou seja, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E aí você pergunta: por que aquela pessoa se desviou da fé, né? O solo dela estava aberto, não houve uma vigilância diante da palavra semeada recebida. O que é que a palavra de Deus diz? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a palavra diz assim, guardei a palavra, ela diz assim, guarda. E ela completa dizendo, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, nós precisamos observar isto. Quando o solo é aberto, todos passam por ele, inclusive o inimigo. Ele vem com estratégias para roubar a semente que foi plantada sobre o solo da vida daquela pessoa. Então, para isso nós precisamos ter o cuidado para não deixarmos esta semente ser roubada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro solo é o solo aberto. Quando nós falamos de semeadura, né, e colheita, ou seja, nós falamos de um processo de plantação e um processo de crescimento e um processo de frutificação, onde gerará muitos frutos. De uma vez a semente plantada, ela cria raiz. De uma vez ela cria raiz, ela forma o caule, a planta. De uma vez ela formando a planta, o caule, ela gera frutos, louvado seja o nome do Senhor. E neste processo, o inimigo não deixa de trabalhar para impedir o crescimento da tua vida espiritual. Diga assim, minha semente está guardada diante da proteção do Deus Todo-Poderoso. Amém? Agora o segundo solo, diz aqui, é o solo rochoso. Como assim, pastor? Versículos 16 e o versículo 17. É o solo que existe pedras. Você já viu aquele solo, né, pedregoso ali, né, rochoso. Existe ali pedras diante daquele solo. E quando o versículo de número 16, 17 diz assim: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, ou seja, solo de pedra, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas, o que é que acontece, pastor, no versículo 17? No solo rochoso, cheio de pedras, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando às angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se
escandalizam. Ou seja, o solo rochoso, ou seja, o solo onde há pedra. E quando a semente é plantada, o versículo 17, logo na parte A diz: mas eles não têm raiz em si mesmo. Ou seja, quando a palavra de Deus diz que eles não têm raiz em si mesmo, como pode uma semente ser gerada em um solo cheio de pedras, E aqui nós vemos o segredo, que não existe força para criar raízes. Isto significa que impedimentos, aleluia, no processo da semente, os impedimentos significam as pedras no solo. Ou seja, nenhum agricultor, poderá ter sucesso em um solo cheio de pedra, Quando ele planta a semente, ele precisa trabalhar na terra, ou seja, tirar ali algumas pedras, trabalhar ali, Outros aram com o trator, louvado seja o nome do Senhor. Isto é o processo da missão que nos foi confiada em semearmos a palavra de Deus. Nós vemos em primeiro lugar o solo aberto, onde não há uma vigilância, a semente é roubada. Em segundo lugar, o solo cheio de pedra, onde a raiz não pode se aprofundar, e não havendo profundidade, ali ela se torna fraca, louvado seja o nome do Senhor. E ali existem impedimentos que acontecerá para que aquela semente não seja germinada. Então, meu querido, se de repente você tem plantado a semente em um solo cheio de pedras, em alguém que está tendo vários impedimentos para que a semente brote em sua vida, você precisa olhar, você precisa orar e falar com Deus e dizer assim: olha, Senhor, essas pedras na vida dessa pessoa, que sejam os impedimentos, eles precisam ser retirados para que a raiz ela se aprofunde, louvado seja o nome do Senhor, e gere ali uma planta, ou seja, no sentido figurado, uma pessoa que esteja diante da presença do Senhor, gerando frutos para a glória do nome de Jesus. Então, pedras significam impedimentos que surgirão naquele solo, talvez daquela vida, daquela pessoa que precisa trabalhar o seu solo para que os impedimentos saiam, para que germine aquela semente. Em terceiro lugar, o outro solo está lá no versículo 18 e 19. Mas pastor, eu pensei que só era pregar a palavra de Deus e as pessoas aceitarem a Jesus. Existe, aleluia, de repente, aleluia, algo que Deus faz, mas o processo, meus irmãos, de cumprirmos a missão não é fácil, aleluia. Existe o tipo de solo, existe ali os cuidados com a semente, como nós estamos vendo aqui. Existem vários fatores onde acontecerá na obra do Senhor, em cumprir a missão que nos foi chamado, amém? Em terceiro lugar, versículo de número 18 e 19, olha o que diz do capítulo 4 de Marcos: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Versículo 19: mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Ou seja, os outros semeados entre espinhos, aquelas sementes semeadas entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Ou seja, o solo, em terceiro lugar, o solo com espinhos,
Significa o que, pastor, os espinhos? Os espinhos aqui no trecho sagrado significa os prazeres do mundo sufocando a semente da palavra de Deus nos corações das pessoas. Em primeiro lugar, a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas hoje a palavra, de repente, ela é mudada. Primeiro os prazeres, em último lugar a palavra de Deus. Aí vai sufocando aquela vida. Aí ele não participa, né? Ele não toma uma decisão de, em primeiro lugar, se doar para Deus. E ali os espinhos vai sufocando os prazeres, né? Os prazeres carnais, a força da carne, os prazeres do mundo, e vai sufocando a palavra, e não tem mais força para orar, não tem mais força para buscar a Deus, não tem mais força para congregar, não tem mais força para louvar. Primeiro os prazeres, primeiro, né, ao mundo, primeiro as coisas da vida, e ali vai sufocando a palavra, vai sufocando a semente plantada, e não tem mais aquela força de crescer, porque os prazeres do mundo tomaram conta da semente da palavra que foi germinada, a palavra de Deus. Tenhamos o cuidado para que não deixamos o mundo sufocar a nossa vida espiritual. O último solo, para nós encerrarmos, quarto e último, o solo da terra boa. Esse é maravilhoso. O versículo 20 do capítulo 4 de Marcos: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia! Terra boa, louvado seja o nome do Senhor. Como diz o trecho sagrado, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem frutificando. Eles ouvem, eles recebem, aleluia, e começa a frutificar, e os frutos começam a aparecer, e alguém pergunta, diz: olha, eu conheço o meu vizinho, é uma bênção, aleluia, eu vejo lá na casa dele o louvor, ele canta, eu vejo de repente ele ora, eu vejo ele de repente ele congrega, eu vejo ele de repente ele está dentro da casa do Senhor, está firme, está evangelizando, está orando, está pregando, está anunciando, está envolvendo. Sabe o que é isto? A terra é boa. A terra é boa, a terra é fértil, e quando a semente, aleluia, ela bate naquela terra, as raízes começam a se aprofundar, a raiz da oração, a raiz do jejum, a raiz da vida no altar, a raiz, aleluia, da dedicação, a raiz da obediência, a raiz da constância, a raiz da fidelidade, a raiz, ela vai crescendo e vai se tornando um cristão forte para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a tua vida, meu querido, e que você possa estar, aleluia, sobre este quarto solo, terra boa, terra preparada para que a semente ela seja, aleluia, frutífera cada vez mais na sua vida. Amém? E agora, irmãos, o resultado de tudo isto, a colheita é certa. Aleluia. Semear significa, irmãos, realizar a missão que o Senhor nos entregou, significa não olhar para as circunstâncias. Para encerrar, que as horas já se foram, né? Nós queremos encerrar. Para encerrar, Eclesiastes, capítulo de número 11. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 4. Eclesiastes, capítulo 11, versículo de número 4, a palavra de Deus, ela nos fala sobre a recompensa daqueles que não olham para as dificuldades, não olha para as dificuldades ou os impedimentos que surgem no meio do caminho. Aqui está, capítulo 11, versículo 4, olha o que diz aqui para nós: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. E a Bíblia completando,
A palavra no versículo 6 diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Continua semeando a semente no teu lar, continua semeando a semente na tua igreja, continua semeando a semente lá no caminho, lá no teu trabalho, cumprindo a missão que Deus tem te entregue, aleluia, cumprindo o teu chamado, aleluia. Continue semeando, aleluia, porque você não sabe se é esta, se é aquela. Ah, pastor, eu semeei, mas caiu lá no solo aberto, o inimigo roubou. Deixa nas mãos de Deus. Eu semeei, pastor, mas caiu na pedra, não criou raiz. Deixa nas mãos de Deus. Eu semeei, pastor, e caiu entre os espinhos, aleluia, não frutificou. Deixa na mão de Deus. Pastor, mas eu semeei acolá, lá adiante, e caiu numa terra boa, e germinou aquela árvore frutífera para a obra do Senhor. Semeie a palavra, semeie na obra de Deus, e você será feliz. Amém? Vamos continuarmos e orarmos agora, agradecendo ao Senhor. E agora, para você que de repente quer saber, pastor, mas diante desta palavra, quem vai me honrar? Quem vai te honrar é Deus. Olha o que diz aqui, para nós encerrarmos, o último versículo que nós vamos ler para nós orarmos. Capítulo 9, versículo de número 6 até o versículo 8. Diz aqui, 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 6. Olha o que diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida. Aleluia. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Que você continue semeando a semente na obra do Senhor, na missão que foi te confiado. Amém?